Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, @ItatiaiaAgro, também está no nosso Instagram, @ItatiaiaAgro, a gente falando aqui sempre sobre o agro, e aqui no Itatiaia Agro hoje recebendo o diretor-geral do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, Antônio Carlos de Moraes, hoje especificamente para a gente falar sobre o transporte de rebanhos durante aí os eventos que acontecem por Minas Gerais. Antônio, seja muito bem-vindo, viu? Mais uma vez aqui em Itatiaia. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na nossa rádio Itatiaia, né? A nossa dos mineiros, e por falar de mineiridade, os eventos são muitos eventos, né, Antônio? Muitos eventos que acontecem. Eu trouxe um número aqui no rádio, a gente falou agora, né? 6.792 eventos em todo o território mineiro no ano passado. Muitos desses com transporte de rebanhos, né? Sim. O que tem acontecido hoje? Aqueles negócios que era no vizinho, no parente, hoje está ficando muito profissional. Às vezes, numa exposição agropecuária, num leilão, numa amostra, num evento esportivo e que tem negócios. Então, o trânsito de animal hoje é um grande vetor de doenças. E como que a gente controla isso? Todo evento agropecuário em Minas Gerais tem que ter registro antecipadamente no IMA, para que depois, a cada evento, ele receba um número no nosso sistema informatizado, e todos os animais que vão para aquele recinto devem tirar a guia de trânsito animal, a famosa GTA. Por que dessa guia? Essa guia é para que o veterinário responsável por evento, porque exposição ou rodeio ou leilões, tem que ter um médico veterinário responsável técnico. Além do responsável técnico, os fiscais do IMA verificam se esses eventos estão cumprindo todos os normativos para prevenir doença e, caso ocorra um foco, saber a rastreabilidade, quais animais tiveram com aquele animal que apresentou o sintoma, para a gente rastrear e evitar que eventual surto ele se espalhe. Então, o GTA é uma guia de trânsito para rastreabilidade e sanidade dos animais. Por quê? Como eu disse, além do veterinário responsável técnico, treinado e capacitado pelo IMA, tem os fiscais do IMA que vão verificar isso. Perfeito. Agora, a nova legislação para eventos pecuários, né? Em abril de 2024, o Instituto Mineiro de Agropecuária implementou a portaria, né, que estabelece essas normas. Antes, como é que era feito, antes dessa portaria? Nós tínhamos 14 portarias que disciplinavam esses eventos. O que acontece? O IMA foi criado em 1992. Então, naquela época, tinha alguns normativos que, à medida que foram evoluindo, as pesquisas científicas, foram criados outros normativos. Então, o que nós fizemos em abril do ano passado? Revogamos 14 portarias e consolidamos numa única portaria, que é a 2296, para facilitar tanto para o responsável técnico, para os produtores, para os empresários e para os fiscais. Está toda a disciplina da matéria numa única portaria, para facilitar o entendimento e o cumprimento da norma. E, repito, atualizando. Por quê? Em 92, nós tínhamos uma vacinação contra a febre aftosa que era obrigatório todo o rebanho, 2 vezes ao ano. Animal jovem e animal já vacinado tinha que revacinar no mínimo 1 vez ao ano. De 2022 para cá, fomos reconhecidos pelo Ministério da Agricultura como livre de febre aftosa sem vacinação. Então, isso mudou o status, mudou a nossa responsabilidade. Por quê? Hoje, a ferramenta mais importante para a defesa sanitária é um cadastro atualizado e um rastreio de todos os animais movimentados no estado. Se for de uma fazenda para outra, do mesmo proprietário, essa guia é gratuita.
mas ela tem que ser feita para a gente saber que saiu da propriedade A, foi para B ou C. Agora, se for comercializado, ela é cobrada, mas para a mesma finalidade, saber de onde veio e para onde foi, com quem esteve. Muito bem. E detalhe, gente, a gente está falando dessa situação do transporte e em Uberaba, no Triângulo Mineiro, mostrou-se aí fiscalização, né, a força, né, a importância dessa fiscalização em fevereiro. Teve o leilão nacional em Uberaba e os fiscais do IMA identificaram 78 bovinos com GTAs adulterados, ou seja, é um monitoramento que tem que ser frequente para proteger toda a raça, todos os animais envolvidos ali, né? Sim. Esses eventos, como nós dissemos, sempre um fiscal ou um fiscal assistente do IMA verifica se tudo que as normas estão sendo cumpridas. E quando eles suspeitam de algum documento, entram no nosso sistema e verifica que é um sistema online, onde a gente, em qualquer local de Minas Gerais, a gente consegue rastrear e verificar a veracidade daquele documento. Ao analisar, lá em Uberaba aconteceu isso. Os servidores do IMA, ao analisar a guia de trânsito animal apresentada com os animais, suspeitou que ela não era original. Entraram no sistema e vimos que foi uma adulteração de um documento sanitário. Era uma guia falsificada. E aí, o que nós fizemos? Fomos na propriedade verificar, contar os animais para ver se estava tudo correto, se estava com sanidade. Fizemos o rastreio invertido, ou seja, reverso. Agora, Antônio Carlos, me conta uma coisa. Dentre essas questões todas, né, de fiscalização, importante recado para o produtor que está aí, né? Ele precisa fazer a contagem, fazer um documento registrando o rebanho que ele tem ali, né? Seja o pequeno, o médio, o grande produtor. Isso é importante porque, de alguma forma, se tem um controle de cabeças no estado, se tem um controle da vacinação, uma vez que a gente tem o livre de aftosa agora batendo na porta já em maio, né? Com o livre para o mundial, né? Porque no Brasil a gente já isso, de certa forma, é algo que o produtor tem que ter em mente. Tem que fazer essa declaração até junho, não é isso? Sim. Como eu disse anteriormente, antes de 2022, era vacinação em maio e novembro. E nessa oportunidade a gente aproveitava o produtor declarando a vacinação e atualizava o seu rebanho. Como a vacinação não mais é necessária, é até proibido, hoje não se comercializa dentro do estado de Minas Gerais vacina contra a febre aftosa, nós estipulamos na portaria que o mês necessário para o produtor atualizar o seu rebanho e o seu cadastro é maio e junho. Então, mas ele pode, em qualquer época, ir nos nossos escritórios ou ir no portal do produtor e atualizar o seu rebanho. Porque às vezes acontece alguma anormalidade, ele pode atualizar e deve atualizar ao longo do ano. Mas, obrigatoriamente, maio e junho, ele precisa. Por quê? Como eu disse, hoje a ferramenta maior de defesa sanitária é um cadastro atualizado para que, caso tenha alguma suspeita de um foco, de uma doença, os nossos técnicos consigam estar naquela propriedade no máximo em 12 horas para garantir os acordos internacionais. Isso é importante a gente frisar. Isso não é uma invenção de Minas ou do Brasil. É um acordo internacional que nós esperamos agora em maio, que o pleito de Minas e de outros estados foi encaminhado para a Organização Mundial de Saúde Animal para o reconhecimento mundial de Minas livre de febre aftosa sem vacinação. Esperamos que em maio, lá em Paris, que vai ser a reunião em Paris, isso aconteça. Reafirmo, desde 2022, o cadastro atualizado é muito importante. Muito, para que a gente consiga responder ao mundo qualquer suspeita de uma doença. Muito interessante. Para a gente caminhar para o final aqui,
Duas questões. Ainda sobre essa questão, né, do reconhecimento internacionalmente, a gente já repercutiu aqui algumas vezes esse assunto, mas a gente tem vivido dias muito felizes em relação a ser livre da vacinação e agora livre da aftosa como um todo. Para o mundo, de certa forma, a nossa carne passa a ser mais valorizada mesmo? Realmente um olhar diferenciado do mundo para o Brasil como um todo? Sim. Hoje, o Brasil já exporta carne e produtos do agro para 170 países. Mas tínhamos 4 mercados mais exigentes, que é Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul e Japão. Esses 4 países são os países mais exigentes do mundo. Por quê? Eles já ficaram livres da aftosa há muitos anos. E não é só a aftosa. Ao ficarmos reconhecidos como livres de febre aftosa, significa que o órgão de defesa do Estado ou do país é bem estruturado e pode garantir mercados não só de carne bovina, mas de aves, de suíno, de cereais. Então, e o mercado dos Estados Unidos e do Japão já estamos conseguindo, já estamos exportando. Já abriu a porta, agora né? Estamos faltando Coreia do Sul e Canadá. Esperamos que até o final do ano esses mercados também aceitem a nossa carne in natura. Ao reconhecer, o mundo inteiro vai falar, não, a carne de Minas é reconhecida para o mundo todo e abre mercado para tudo quanto é produtos do agro. Isso é muito bom. Ô, Antônio Carlos, eu não posso deixar de te perguntar também, aproveitar a sua vinda aqui, porque da última vez que nós nos falamos, ainda estávamos na eminência, né, do queijo Minas artesanal ganhar o título da Unesco, e agora a gente está com o título já dado, conquistado. Mas uma das coisas que, e aí mudando completamente de assunto, mas aproveitando a sua presença aqui, o queijo Minas artesanal vive agora um momento talvez crucial de organização, porque a gente tem aquele quadro em todas as produções. Se a gente olha para a cachaça, se a gente olha para o queijo, a gente olha para o mel, infelizmente a gente tem uma gama de produtores que ainda não está regularizada. Isso, de certa forma, é algo que os produtores de queijo vão ter que mexer para a gente ter realmente um produto do mundo. Duas questões. Há realmente poucos produtores registrados, ou a gente tem um caminho, houve uma busca maior do registro depois desse título, ou não? E outra questão, a gente não vai conseguir exportar o nosso queijo de uma hora para outra, é um processo complicado, não depende só de Minas Gerais, depende do Ministério da Agricultura. Mas o senhor acredita numa exportação do queijo? Este é um exemplo de caso de sucesso do agro. A nossa agropecuária é exemplo para o mundo em genética e o queijo hoje virou a coqueluche do mundo, né? Queijo de Minas, da canastra, do cerro. Hoje nós já temos 12 regiões reconhecidas com sistemas publicados depois de pesquisa. O IMA cria normativos, não a bel prazer. Advindos de pesquisas científicas, da IPAMIG, da Embrapa, das universidades. Então, e o queijo é o exemplo. Há 20 anos atrás não tínhamos pesquisa, hoje nós temos diversas pesquisas, estamos numa consulta pública nesse momento para o queijo cabacinha, que é do norte de Minas. Então, o que a gente tem feito? Valorizado os serviços de inspeção municipal, chama SIM, ou consórcios. Por quê? Com 853 municípios, que é o estado de Minas Gerais, é difícil o IMA estar nos 853. Então, nós estamos incentivando os prefeitos a instituírem os seus serviços de inspeção municipal, porque ele pode ter equivalência para poder comercializar no Brasil todo e espero, num futuro bem próximo, podermos exportar formalmente o nosso queijo. E com o reconhecimento da Unesco foi um grande feito, né? Então,
Hoje, um queijo registrado tem o seu diferencial. Mas ainda a ilegalidade é um problema? Mas por quê? Porque às vezes o produtor não sabe o quanto que ele pode ganhar de agregar valor ao ter um produto certificado. E uma coisa importante, é interessante, quando a gente fala de regularizar, e aí a gente sabe da força que a Itatiaia tem, chega no campo, a turma nos dá tanto feedback que está trabalhando ouvindo a Itatiaia, e a gente fica muito feliz com isso, a confiança que as pessoas têm no trabalho do Itatiaia Agro. E uma coisa que é importante a gente falar, é caro para a pessoa se regularizar, porque às vezes a pessoa deixa de se regularizar porque às vezes acha que é caro demais, burocrático demais. É burocrático? É caro? Não, não é caro. E como você citou aí, mel, o IMA hoje tem 13 escopos de certificação. O que é isso? Certificação de mel, certificação de queijo, certificação de cachaça de alambique, e a certificação do IMA é gratuita para o pequeno e médio produtor. Então, só que às vezes ele está muito distante, por isso que nós estamos incentivando os serviços de inspeção municipal. Nessa linha, o IMA já cedeu para 175 prefeituras veículos para ajudá-los a estruturar seus serviços municipais de inspeção. Por quê? Em ele estruturando, ele pode requerer equivalência ao CISB, ou seja, ter um mercado nacional para o produtor comercializar sem ter nenhum impedimento comercial e sanitário. Perfeito, eu gosto muito de dar esse alerta porque às vezes as pessoas não se regularizam, né? A gente viu isso, eu vi isso muito, tive acompanhando, inclusive com a equipe do IMA também, fizemos uma reportagem especial, inclusive chamar quem está nos acompanhando nessa entrevista para entrar no nosso site, entrar no nosso canal também, tanto do Itatiaia Oficial quanto do Itatiaia Agro. A gente fez uma matéria sobre as cachaças, o que me assustou foi saber o número de cachaçarias que a gente tem registradas muito menor do que o IBGE considera como cachaçarias funcionando, ou seja, e às vezes é detalhe, às vezes é se regularizar para ter o detalhe, se melhorar, poder vender. E o legal é que quando você chega para comprar um produto, né, o mel, comprar um produto como a cachaça, a primeira coisa que você vai olhar é o registro do IMA, né? Tá registrado, vai. Então, quem tiver esse caminho do queijo, eu acho que a gente tem, né, uma possibilidade muito grande de poder crescer, né, Antônio? A gente pode fazer o queijo acontecer no mundo. Nem que o mundo venha para cá, mas que a gente vai fazer acontecer, a gente vai, né? Sim, como você já sabe, os nossos programas de certificação é para dar mercado e garantir renda e emprego mais ao pequeno produtor. Porque tanto os alambiques como produtores de queijo são pequenas propriedades. Uhum. E hoje as propriedades agrícolas estão ficando com a população idosa. Precisamos gerar renda e emprego para que os filhos ou os netos voltem a produzir naquela propriedade que estão os idosos. Então, e nós vamos fazer isso garantindo renda e emprego. E como? Com sanidade para ter mercados. Muito bom. Você citou aí a cachaça, é um exemplo. Tem produtor não registrado que vende a R$4, R$5 uma garrafa PET. E o registrado a 100, 140, uma garrafa de 750 ml. Agrega valor. Agregação de valor. E eu vou te falar que tem muita gente boa que infelizmente ainda não registrou. Faça isso, gente. Vamos registrar, fica tudo bonitinho, fica bom para quem consome, bom para quem vende e fica tudo muito bom. Diretor-geral do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, Antônio Carlos de Moraes. Obrigado, viu, Antônio, pela receptividade sempre grande com a nossa equipe aqui da Itatiaia. Estamos à disposição. A Itatiaia é a nossa rádio, né? Quem está na estrada, quem lá no curral de manhãzinho, está lá escutando a Itatiaia e no curral. Põe o radinho lá no barracão e está ouvindo. Então, é a nossa Itatiaia. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço também a você que esteve aqui com a gente. Essa entrevista, a parte dela também está no nosso Giro Agro, que vai todo sábado pela manhã no Jornal da Itatiaia. A gente também tem a participação do Antônio Carlos de Moraes na rádio. Volta de 2h30 da tarde no nosso Itatiaia Agro, e tem Itatiaia Agro durante toda a nossa programação da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!